Vamos lá, pessoal, análise rapidamente aí desses jogos aí da próxima rodada que se inicia nesse próximo sábado, às 16 horas. Vamos lá, Palmeiras e Grêmio, o Grêmio aí vice-líder do campeonato, Palmeiras em quarto, porém o Grêmio vai com time reserva devido ao jogo da Libertadores, então o Palmeiras é favorito aí, o Guerra, o Roger Guedes e o Borja seriam um dos destaques aí para esse jogo, além do Yerry Mina e o Juninho, se ele jogar. Vamos lá, Santos e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense aí, ó, nos últimos 5 jogos perdeu 4. O Santos, mesmo tendo nos decepcionado nessa rodada, é favorito aí entre os jogadores aí do Santos. A gente pode citar aí o David Braz e o Bruno Henrique, além do Kaique. Flamengo e São Paulo. Flamengo aí nos últimos 5 jogos ganhou 3 e empatou 2. O São Paulo não venceu nenhum nos últimos 5 jogos. Então o Flamengo é franco favorito aí. O Flamengo já é terceiro colocado aí no Brasileiro. Entre os destaques aí a gente pode citar Diego, Everton Ribeiro e Guerreiro. Seriam os jogadores aí para a gente apostar aí para esse próximo jogo. Pode também ter a volta do Hever, além do Rodolfo aí, que jogou muito bem nessa última rodada. Corinthians e Botafogo. Botafogo aí, mais uma decepção aí pra gente aí nessa rodada anterior. E o Corinthians é favorito aí, ó. O Corinthians é favorito nos últimos 5 jogos aí. Ganhou os 4, empatou 1. E o Botafogo aí perdeu pro Avaí em casa. Então o Corinthians aí é favorito. Jô Romero, Balbuena, Arana, Rodriguinho e Jadson seria aí os destaques aí pra gente nessa próxima rodada. Então guarde bem esses nomes. Atlético Mineiro e Cruzeiro, um clássico mineiro. Aí vale a pena apostar aí no Thiago Neves, no Rafael Sobis, devido aí os últimos jogos. O Atlético Mineiro, quando a gente aposta nele, ele perde. Quando a gente aposta no time que joga contra ele, ele ganha. Então é uma incógnita, então acredito que não vale a pena apostar em ninguém do Atlético Mineiro. Vamos lá agora, Sport e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense aí há 4 jogos não perde, ganhou os últimos 4 jogos, inclusive fora de casa. E o Sport aí ganhou o jogo do Santos aí, quebrou muita gente no Cartola nessa rodada, então é um jogo difícil inclusive de se apostar. Mas aí o Sid Clay é um lateral aí que geralmente tem jogado bem e inclusive nos 2 jogos fora de casa fez os gols. Então, de repente o Sid Clay seria uma boa aposta, assim como o Diego Souza e o André do Sport. Diego Souza e André do Sport. Só atenção aí que o Diego Souza aí está envolvido aí numa negociação, então a gente tem que analisar com cautela aí esse jogo, inclusive a aposta no Diego Souza. O clássico baiano, o Bahia aí nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. O Vitória perdeu os últimos 2 jogos. Então é um jogo também difícil, mas tem aqueles meio campo do Bahia, Zé Rafael, o René, também o Alione. Então seriam jogadores que a gente poderia apostar desse jogo, assim como o Chiesa do Vitória e o Fred, o zagueiro Fred, que inclusive fez um gol de falta aí no último jogo. Então seria uma aposta, além do goleiro. O goleiro de ambas as equipes aí são goleiros que se destacam com defesas difíceis, mas é um jogo difícil de se apostar. Então você aí vale a pena analisar se deve ou não apostar nesse jogo. Vamos lá, Coritiba e Vasco. O Coritiba aí nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2. Então o time que tem caído de produção, uma zaga bem sólida, uma zaga boa, mas tem que ver se vale a pena. Está aí no Coritiba o Henrique Almeida, tem também o Márcio, que é o zagueiro, e o Erley, além do goleiro Wilson. Tem 2 laterais muito bons também, que sendo um deles o Dodô. Então, pessoal, vale a pena aí você dar uma analisada nesse jogo. Depois a gente vai, aí no decorrer da semana, a gente vai colocar melhores opções aí, as opções que a gente acha que vai ser destaque. Do lado do Vasco tem o Nenê e o Douglas,
Nenê e Douglas, então são dois jogadores do Vasco que de repente vale a pena apostar. Agora vamos lá, Avaí e Ponte Preta. Avaí e Ponte Preta, pelo lado do Avaí tem o Rômulo e o lateral Capa. São dois jogadores aí que sempre se destacam nesse time do Avaí. O Avaí aprontou para cima do Botafogo no último jogo, mas já estava aí há pelo menos 4 jogos sem ganhar e ganhou o jogo do Botafogo. A Ponte Preta perdeu para o Palmeiras, está jogando fora de casa, mas não podemos deixar de fora o atacante aí, o Luca da Ponte Preta, então seria um dos destaques aí que poderia ser escalado nesse jogo aí da Ponte Preta e contra o Avaí. Fluminense e Chapecoense. O Fluminense aí já tem aí nos últimos 5 jogos só ganhou um jogo, mas joga em casa, então tem o apoio da torcida, então seria interessante apostar aí pelo menos na dupla de peixes do Fluminense, que é o Scarpa e o Dourado. Então, o Scarpa e Dourado, o Richarlison também se jogar. Tem os dois zagueiros aí do Fluminense, um deles sendo um deles o Henrique. Então, seria boas apostas aí. Sem contar que o Chapecoense, na última vez que esteve aqui no Rio, que foi contra o Flamengo na semana passada, perdeu de 5-1. Então, é um jogo que uma aposta no Fluminense seria uma boa. Então, pessoal, esses aí são os destaques dessa rodada. No decorrer da semana aí eu vou botar mais alguns detalhes e algumas estatísticas sobre os jogos e já destacar aqueles jogadores que eu acredito que vão se dar bem nessa rodada, com grande possibilidade da gente fazer um time para mitar aí. Então, pessoal, termino aqui pedindo aquele like no vídeo e aquela inscrição no canal aí para a gente aumentar aí a popularidade do nosso canal aí, cada vez mais postar coisas mais interessantes aí para que a gente possa se dar bem e melhorar aí o nosso desempenho no Cartola FC. Valeu, abraço.